Recife, 1975. A cidade fervia. Fervia sob o sol impiedoso do Nordeste. Fervia com o frevo que vazava dos rádios e, mais secretamente, fervia sob a pressão dos anos de chumbo. Na redação da rádio Capibaribe, o ar-condicionado velho e barulhento mal dava conta do calor e do cheiro de café forte e fumaça de cigarro. Beto, um jovem jornalista recém-formado, sentia-se um peixe fora d'água. Ele sonhava com furos de reportagem, com jornalismo investigativo que desafiasse o regime, mas passava seus dias redigindo notas sobre o trânsito e os preços no mercado de São José. Tudo mudou em uma terça-feira modorrenta. Foi Coruja, o radialista do programa policial da noite, um homem com uma voz de trovão e um talento para o drama, quem trouxe a história para a redação. "Arrumei a manchete de hoje, rapaziada", ele bradou, jogando um recorte de jornal de bairro sobre a mesa. "O terror da Boa Vista. Mulher é atacada por uma perna." A redação caiu na gargalhada. Beto pegou o papel, lendo a nota mal impressa. O relato era curto e absurdo. Uma costureira, voltando para casa tarde da noite, alegava ter sido perseguida e chutada por uma perna humana desmembrada, coberta de pelos grossos e escuros. "Isso é ridículo, Coruja", disse Beto, amassando o papel. "A mulher deve ter bebido ou está querendo aparecer." Coruja sorriu, um brilho malicioso nos olhos. "Meu caro Beto, o povo não quer a verdade. O povo quer uma boa história, e essa é uma história do cão." Naquela noite, a voz de Coruja, amplificada por todos os rádios da cidade, narrou o ataque com uma riqueza de detalhes macabros que ele mesmo inventou. Ele a batizou. "Cuidado ao andar sozinho à noite", ele sussurrou no microfone, "pois a perna cabeluda pode estar à sua espreita." Beto achou patético, mas Recife acreditou. Na manhã seguinte, a central telefônica da rádio não parava. Eram dezenas de ligações. Pessoas que juravam ter visto a tal perna pulando sobre os telhados no bairro de Santo Amaro. Um vigia noturno que alegava ter sido encurralado por ela perto da ponte Duarte Coelho. Um motorista de ônibus que freou bruscamente para não atropelar aquela coisa, atravessando a Avenida Guararapes. A cidade foi tomada por uma onda de pânico delicioso. Era um medo que servia de escape, mais interessante e palpável do que o medo difuso da ditadura. Em poucos dias, a perna cabeluda era mais famosa que qualquer político ou jogador de futebol. As pessoas trancavam as portas mais cedo. Crianças que antes brincavam na rua até tarde, agora corriam para dentro, ao primeiro sinal do crepúsculo. Beto via tudo com um misto de desprezo e fascínio. Era a anatomia da histeria em massa, um prato cheio para um jornalista de verdade. Ele decidiu que iria desmascarar aquela farsa. Seria sua grande matéria, um documentário sobre como uma notícia falsa poderia enlouquecer uma cidade. Armado com um gravador portátil, ele passou a frequentar os locais dos supostos ataques. Entrevistou as vítimas. Esperava encontrar mentirosos e aproveitadores, mas encontrou gente comum, com os olhos arregalados de um terror genuíno. A costureira tinha hematomas roxos e disformes nas canelas. O vigia noturno pediu demissão. Eles gaguejavam, descrevendo a mesma coisa. Um membro solitário, pálido sob a pelagem escura, movendo-se com uma velocidade e uma intenção maligna que desafiavam as leis da física. "Não é um pulo de gente, moço", disse um velho pescador do cais de Santa Rita, que jurava ter visto a perna na beira do rio. "É um pulo de coisa ruim, um pulo seco, com raiva. Tamp, tamp, tamp." Assim eles descreviam o som. As noites de Beto se tornaram uma caçada infrutífera. Ele caminhava pelas ruas desertas do centro, pelas vielas escuras e úmidas do Recife antigo, esperando encontrar o trote de algum brincalhão com uma perna de manequim. Não encontrou nada, apenas o silêncio,
o cheiro do rio Capibaribe e a sensação crescente de estar sendo observado. A cidade à noite parecia diferente agora. As sombras dançavam de forma mais ameaçadora. O som do vento parecia um sussurro. Em uma sexta-feira, depois de mais uma noite em claro, ele estava voltando para casa, exausto e frustrado. Atravessou a ponte da Boa Vista, sentindo a brisa salgada. Ele já tinha material suficiente para sua matéria sobre a psicose coletiva. Sorriu, pensando no título: O homem que caçou uma perna e encontrou a loucura. Foi quando, ao entrar na Rua da Imperatriz, quase deserta àquela hora, ele ouviu thump, thump, thump. O som era exatamente como o velho pescador descrevera: seco, pesado, rítmico. Vinha de uma travessa escura mais à frente. O coração de Beto disparou. Era agora. Ele finalmente pegaria o responsável por aquela palhaçada. Ele ligou o gravador discretamente no bolso do casaco e caminhou em direção ao som, o corpo tenso de adrenalina. Ele espiou pela esquina da travessa. O beco era mal iluminado por uma única lâmpada amarelada que piscava intermitentemente. E, sob a luz vacilante, ele viu. Seu cérebro demorou 1 segundo para processar a imagem, pois ela era simplesmente impossível. Não era uma perna de manequim. Não era uma pessoa fantasiada. Era real. Um toco de carne e osso amputado com brutalidade logo abaixo do joelho. A pele era pálida, com um tom azulado de má circulação, mas o que a tornava monstruosa era a pelagem. Uma mata de pelos negros, grossos e eriçados, como cerdas de arame, cobrindo cada centímetro de carne. Na extremidade, um pé descalço com unhas amareladas e grossas batia no paralelepípedo com um baque úmido e surdo. Thump, thump, thump. Estava parada no meio do beco, pulsando levemente, como um coração desmembrado. Beto ficou congelado, o ar preso nos pulmões. O cheiro de maresia foi substituído por um odor adocicado de carne em decomposição. Ele tentou recuar, mas seu pé arrastou em uma pedra solta, produzindo um ruído agudo. A perna parou de pular. Lentamente, ela se virou em sua direção. Não havia olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Mas ele soube, com uma certeza que o paralisou de terror, que a coisa o havia notado. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Então a coisa saltou. Um pulo impossível, antinatural, e veio em sua direção. Não houve aviso. O primeiro chute o atingiu no peito, tirando-lhe o ar e jogando-o contra a parede de um sobrado. A dor foi explosiva. Antes que pudesse reagir, a perna estava sobre ele. Chutes e mais chutes. Uma tempestade de golpes surdos e brutais. No estômago, nas costelas, no rosto. Era como ser espancado por um ariete de carne e osso. Uma máquina de moer movida a um ódio incompreensível. Ele gritou, mas o som morreu em sua garganta esmagada. Sua visão escureceu. A última coisa que viu antes de desmaiar foi aquele membro grotesco, coberto de pelos, subindo e descendo, em uma dança de violência pura e sem sentido. Beto acordou em um leito de hospital. Costelas quebradas, o rosto uma massa de inchaço e hematomas, o braço esquerdo engessado. Coruja e a equipe da rádio estavam ao seu redor. Meu Deus, Beto! O que aconteceu? Foi um assalto? Uma briga? Perguntou Coruja, a preocupação genuína em sua voz de veludo. Com os lábios rachados, Beto tentou falar. Sua voz era um sussurro rouco. Foi ela. A perna. Um silêncio constrangedor pairou no quarto. Ele viu os olhares que trocaram entre si. Olhares de pena, de descrença. O jovem jornalista, tão cético e racional, havia se entregado à loucura da cidade. A ironia era cruel. Ele, que partiu para desmascarar a lenda, havia se tornado sua vítima mais inacreditável. Sua matéria nunca foi ao ar. Ele se recuperou fisicamente,
mas sua mente nunca mais foi a mesma. Pediu demissão da rádio e passou a viver recluso. A perna cabeluda, com o tempo, foi perdendo força no noticiário, voltando para o lugar de onde viera. O folclore, as conversas de bar, as histórias para assustar os medrosos. Mas para Beto, ela nunca foi embora. Todas as noites ele se trancava em seu apartamento, com o coração acelerado a cada ruído vindo da rua, e, no silêncio profundo da madrugada recifense, às vezes ele ainda podia jurar que ouvia, bem distante, um som que o assombraria para sempre. Um som seco, pesado e cheio de raiva. Thump, thump, thump.